Quantos estão felizes de estar aqui hoje? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero dividir algo com vocês nessa manhã. O Senhor tem colocado no nosso coração palavras voltadas à mente de Cristo. Nós temos, durante todo esse mês, trazido algo que acreditamos que pode contribuir, ajudar, para que nós tenhamos a nossa mente alinhada com os propósitos divinos que Ele tem para nós. Durante todo o início do mês e até o final desse mês, nós estaremos falando sobre a questão de como a gente ter uma mente alinhada com os princípios da palavra, com os princípios de Deus. Então, durante todos esses cultos, a gente tem falado sobre isso. E hoje não vai ser diferente, mas quando o pastor Marcelo me convidou para estar aqui nessa manhã, eu não sabia que esse seria o tema referente ao mês. Foi logo, acho que uma semana depois, já entrou com a mente de Cristo, e esse texto, eu já tinha ele, Deus já estava falando comigo, na verdade, desde o final do ano passado. Essa palavra aqui, ela não nasceu agora, nessa semana, ou por conta desse mês, especificamente que estamos vivendo, mas quando Ele me convidou, imediatamente esse texto veio na minha mente. Imediatamente essa história que eu quero dividir com vocês, ela aqueceu meu coração. E eu quero falar algo para você que chegou hoje aqui. Eu não sei como você chegou, eu não sei qual é a tua história, eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu posso garantir uma coisa: o Senhor Jesus vai operar algo espetacular na sua vida, e quando você sair daqui, você vai ser uma bomba atômica nas mãos de Deus. E eu não estou falando isso porque eu estou falando isso porque o Espírito Santo colocou no meu coração. Pessoas serão transformadas, abençoadas, a vida deles nunca mais será a mesma, por conta da palavra de Deus. Quantos aceitam essa palavra e diga glória a Deus? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Traz a história, uma história muito peculiar. Uma história muito interessante, uma história que no dia que os meus olhos bateram nesse texto, eu pude entender como Deus trabalha nas nossas vidas. E eu pude entender algumas questões que Deus ele gera em nós. E eu queria dividir algo antes que eu comece a falar e perca todo o raciocínio que o Espírito Santo quer colocar sobre nós hoje. Diz assim a palavra: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sou teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa,
e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Feche teus olhos, abaixa a sua cabeça. Pai, essa aqui é a tua palavra. Que o teu Santo Espírito venha visitar cada coração aqui. E eu quero, em nome de Jesus, te pedir que todo pensamento agora, toda distração agora, seja levada cativa até a tua presença. Todo impedimento, todo bloqueio, todo sofisma, toda a muralha que se levanta contra o conhecimento de Cristo, contra o conhecimento da palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus, e que essa palavra gere cura, gere bênção, gere transformação, que ela cumpra o seu propósito, que é trazer esperança aos corações que aqui estão essa manhã, e eu já oro em nome de Jesus. Quando nós olhamos esse texto, nós precisamos entender que ele está debaixo de um contexto. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 4, verso de número 4. E fala assim, ó: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Ele era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele, Mefibosete, caiu e ficou coxo. E a Bíblia diz, e seu nome era Mefibosete. Essa história ela é muito interessante, porque nós vemos aqui o resultado na vida de Mefibosete de algo que aconteceu com Saul e com Jonatas, seu pai. Mefibosete não tinha pecado algum. Mefibosete não tinha feito absolutamente nada. Mas por conta das escolhas erradas de seu avô e por conta da fidelidade equivocada de seu pai, eles se matam no mesmo dia. Tanto Saul quanto Jonatas pulam sobre uma espada, e quando eles morrem, todo o povo de Israel paga um preço, e o povo é subjugado. E naquele dia, quando a notícia da morte do avô e do pai de Mefibosete chega, essa criança, a pessoa que cuidava dele sai atropelada, correndo, e ela deixa cair e pisa sobre ele. Ele tinha 5 anos de idade, e os pés dele são aleijados. Naquele dia, ele se torna um coxo. Naquele mesmo dia, um menino que era um príncipe, agora era um foragido. Naquele mesmo dia, um menino que tinha tudo do bom e do melhor, agora estava morando em Lodebar, cidade de baixo, lugar de pobreza, lugar de miséria. Mas essa situação, ela não só afetou o físico de Mefibosete, ela afetou a alma dele. Ela afetou a forma como ele se enxergava. Mefibosete agora acreditava profundamente que ele era um desgraçado, que ele não merecia de forma alguma algo na vida. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. E eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã, porque enquanto eu estava lendo esse texto, o Senhor falou: existem pessoas que não estão com problemas físicos, eles talvez não tenham nenhuma deficiência física, mas em algum momento, alguma luta, alguma palavra, alguma situação aleijou você espiritualmente. Você buscava a Deus, você orava a Deus, você clamava, você tinha um nível de intimidade com Deus, mas algo na tua história foi arrancado de você, e naquele dia, naquele momento, você ficou aleijado espiritualmente. Mas eu quero te dar uma palavra: Jesus vai renovar todas as coisas sobre a sua vida e sobre o seu coração. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? Diga glória a Deus. Essa situação nos mostra que as adversidades têm o poder de nos paralisar. As lutas da vida marcam a gente, e elas podem impedir que nós venhamos a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Pode ser a palavra de alguém que você respeitava e amava, e ela veio como uma faca nas tuas costas, como uma traição. Pode ser
que você tenha em algum momento sentido uma dor tremenda, um abandono, aquele que devia te proteger, te abandonou, te feriu. Você pode ter perdido alguém na tua família, e essa perda gerou dores dentro de você, que perduram até hoje. E você, quando chega diante de Deus, você não consegue orar, você não consegue se entregar, você não consegue se derramar na presença de Deus, porque a sua mente está presa nessas acusações. A sua mente está sendo um campo, não um campo fértil para que a palavra entre e gere vida e gere transformação, mas um campo aonde a sua mente está aprisionada e palavras de acusação vêm todo dia sobre você, a todo instante, falando que você não vai dar certo, falando que você é um cão morto, assim como Mefibosete dizia, falando que você está aleijado e que não tem mais esperança. Mas em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento da sua mente, e eu declaro: você é um príncipe de Deus, é uma princesa de Deus, e você vai viver todas as promessas que Deus tem para você. Não se trata de nós, queridos, se trata do favor do rei. Em um dia, Davi passou e falou: há alguém que eu possa usar de benevolência para com a casa de Saul? O Senhor está perguntando para você essa manhã: tem alguém que quer receber da minha graça e da minha benevolência hoje de manhã? Mefibosete estava esquecido, largado, abandonado, mas assim como Deus, eu acredito que inspirou o coração de Davi para se lembrar: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa exercer de benignidade? Deus marcou o encontro conosco essa manhã, e Ele está olhando para mim e para você, e Ele está fazendo a mesma pergunta que Davi fez. Existe alguém aqui essa manhã que precisa dessa graça e dessa benignidade? Não te custa nada, não vai te custar absolutamente nada, mas tem a ver com uma disposição. E que disposição é essa? E eu queria dividir com vocês aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. A primeira coisa que eu queria que você entendesse que Deus quer mudar na sua história e na sua vida é de que você precisa mudar a forma como você tem se enxergado. Quando Davi chama Mefibosete, ele chega e fala assim: quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor me chame? Já parou para pensar na profundidade dessa palavra? A forma como ele se olhava mostrava o nível de destruição emocional que ele chegou. Não se achava digno de estar diante do rei. Por conta da sua situação, da sua história, não se achava digno de chegar e receber algo do rei. Diante da situação que ele tinha vivido, por ser aleijado, e talvez isso gerasse uma vergonha muito grande nele, não se achava digno de estar diante do rei. Só que isso mostra a forma como ele se enxerga, e a forma como a gente se enxerga é a forma como a gente acredita que Deus enxerga a gente. Mas deixa eu te falar uma coisa: os olhos de Deus estão passando pela terra, eles estão buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Deus não quer saber o jeito que você se enxerga, porque Ele te enxerga com amor, Ele te enxerga com misericórdia, Ele te enxerga com bondade. Mas você precisa mudar a lente que você tem se visto, porque isso tem impedido da palavra cumprir a totalidade da promessa que existe sobre a tua vida. Você não é um cão morto. Você não é uma pessoa sem a graça de Deus. Você não é o fracassado.
Você pode estar passando um momento difícil, mas isso não define quem você é. Quem é que define quem você é? A palavra de Deus. E ela diz que você é nação santa, geração eleita, povo escolhido de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você precisa consertar isso daí. E eu não estou fazendo uma mensagem egocêntrica, por favor, não me entenda isso. O chamado que Deus colocou no meu coração hoje aqui foi: almas, emoções, pessoas precisam ser curadas. Você precisa de um toque da graça do Senhor essa manhã. Porque o que Deus tem reservado para você no futuro depende do que você vai, da escolha que você vai fazer hoje. Disseram que você não consegue pregar. Disseram que você não tem dom para cantar. Pode ser que você seja meio desafinado mesmo. Jesus tenha misericórdia, mas tem aula de canto, fala com o pastor William Jesus. Estuda, filho. Disseram que você... Teve uma professora minha que falou que quando eu tinha 5 anos, não, acho que foi matemática. Falou: menino, você é muito burro. Gente, eu olhei para a cara dela assim, 5 anos, é mais novo que minha filha. Eu olhei e falei assim: nossa, eu vou falar para minha mãe, essa mulher está perdida. Dito e feito, falei para minha mãe foi igual uma leoa lá. Só que a palavra marca. A palavra fere. Palavras têm o dom de arrancar sonhos. Só que essa manhã existe uma palavra sobre a sua vida. Bem, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais, e para que você tenha esperança. Se você não ajustar a forma como você tem enxergado o mundo, essa bagunça que está aí fora vai consumir você. Aí fora as pessoas perderam a identidade de quem são. Não sabem mais quem são. São pessoas que entram e saem de ambientes. São pessoas que não têm noção nenhuma do impacto que podem gerar na vida dos outros. São pessoas que não estão nem aí para aquilo que estão falando. Já reparou? Se você coloca alguma coisa no Instagram, o tanto de especialista que aparece? PhD. Às vezes o cara que está postando é um bambambam de economia. Chega lá, o abençoado, para não falar outra coisa, está no primeiro ano, do primeiro dia de economia, e já quer dar aula para o cara. Não é? Sim ou não? Quantos aqui já postaram alguma coisa e veio? Teve uma vez que eu fiz um negócio, gente, eu só gravei um vídeo para abençoar. Aí levantou uns, miserável. Foi assim o nível do abençoado. Lobo em pele de cordeiro, quer arrancar o dinheiro das ovelhas. Aí eu, meu Deus do céu. Isso é porque eu estou abençoando, orando. Mas o cara está tão ferido, deve ter sido em algum momento atacado, que ele fala: todo mundo que faz isso é bandido. Igual uma vez, eu fui viajar, faz tempo isso daí. Eu fui viajar, aí eu coloquei lá a fotinha, né, da gente embarcando, tá. Aí chegou um vaso. Ê, pastor, gastando o dinheiro das ovelhas, hein? Aí eu olhei e falei: nossa, gente do céu, a gente não pode fazer mais nada mesmo. Aí eu falei: paz, querido, tudo bem? É, pastor, que isso, hein? Só na ostentação. Falei: mas por que você está falando isso? Você é um ministro do evangelho. Não devia estar entrando aí nesse passeio que você está fazendo aí? Eu falei: mas você sabia que eu trabalho? Eu sei, você trabalha lá na igreja. Eu falei: não, filho, eu trabalho. Eu tenho trabalho secular também. Eu sirvo a Deus na igreja, eu me dou na igreja, eu me derramo na igreja, porque é um chamado que Deus tem para mim. Mas eu trabalho aí fora secularmente. Ah, foi mal, pastor, não sabia. Não, peraí, agora vem cá.
Você falou o que você quis, agora você vai ouvir o que você precisa. Falei, filho, nunca mais faça isso. Você não sabe quem está do outro lado. A mídia, a plataforma não te autoriza a atacar pessoas. Use ela para ser um canal de bênção. Ele, pastor, foi mal, verdade. É assim que está aí fora ou não? Você posta um negócio, lá vem tiro, bomba, prepara. Se você colocar alguma coisa lá, pega o escudo, protege que vai vir. De algum lado vai vir. E nós estamos vivendo nessa sociedade assim, em que as pessoas acreditam, rapaz, eu vou ter que contar as coisas, né? Os BO, a gente gosta de saber dos BO, sim ou não? Eu estava lá, um dia, assistindo um negócio aí, vou confessar o pecado, posso, pastor? Era na época da política, aí o cara pegou, soltou uma bomba lá, eu falei assim, não, rapaz, não é isso aí não, presta atenção, eu acho que é por aqui. Ele mandou uma mensagem para mim no particular, assim, muito cuidado como você tem falado. Eu falei, ô louco, velho, boa tarde, tudo bem? É que não sei o que, derramou assim, ó, blá, 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 blá. Falou, gostei muito que você mandou uma mensagem para mim, mas eu gostaria mais que você tivesse mandado a mensagem para ter que tomar café, porque faz tempo que você não fala comigo, uns 20 anos de desgraça. E aí você manda essa mensagem para perturbar a minha vida. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um café, e aí você fala tudo que você tem que falar para mim aqui, ao vivo e a cores, assim, mas de boa, eu não tenho raiva, não. Aí o silêncio pairou do outro lado. Passou uma semana, a gente reuniu família, foi numa churrascaria, que ninguém é de ferro, né? Você come umas picanhas de vez em quando, aleluia. Aí estava lá, chegou o bendito, o valentão. Aí eu levantei na mesa, falei, ô querido, e aí? Tudo bem, amado? Vamos conversar? Opa, tudo bem, tudo bom. Sabe por quê, filho? Lá na internet todo mundo é corajoso. Aqui na cara a cara, aqui, ó, aí eu quero ver, irmão. Sim ou não? Então você não pode se deixar abater por esse tipo de situação. Eu estou trazendo isso para você, porque tem muita gente que está falando do que não sabe. E você está abraçando algumas coisas que não são para a sua vida. Ferem você. Pode ser que você tenha ouvido algo de dentro de casa. Uma palavra que veio, que trouxe uma visão equivocada a seu respeito, e você começou a se enxergar realmente como aquilo que disseram, mas em nome de Jesus, que essa mentira sobre a sua vida caia por terra agora. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é aquilo que o diabo quer que ele acredite que você é. Você é uma bênção. Agora, precisa ter alguns comportamentos, amém? Que não é assim, vir na igreja, levanta a mão, sai daqui, uhul, eu sou uma bênção. Tá. Deus está falando, amado. A gente precisa ter uma vida que atraia a graça de Deus. Pastor William foi muito gracioso quando trouxe esse louvor sobre a presença. E essa questão da presença me trouxe um devocional que eu estou lendo esses dias, em que ele fala, e a gente leu isso ontem, ele fala que nós temos que buscar a presença como quem cava um buraco. Quanto mais fundo você cava, mais probabilidade de você achar a rocha. E quando você apoia na rocha, você começa a ter estabilidade. A rocha é Cristo Jesus. E você precisa se apoiar nele. Você precisa ter estabilidade espiritual na sua vida. Orar com mais frequência, clamar com mais frequência, jejuar com mais frequência, buscar a Deus com mais frequência, permitir com que a santa palavra confronte você todos os dias, para que você seja curado, lavado, abençoado, ao ponto de, ao se levantar pela manhã, tudo que Deus colocar diante de você, você vai ter conquista, vai avançar, Deus vai abençoar a sua história.
Mas a gente precisa entender isso. Nós não fomos chamados para congregar, nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus, chegar aqui, oferecer o nosso melhor como forma de adoração, de louvor. Nós viemos entregar. Pega a história da primeira igreja, da igreja de Atos, quando eles se reuniu para quê? Para ouvir a palavra? Sim, Pedro estava pregando, mas eles vinham para dividir as coisas, eles vinham para ter relacionamento, eles vinham para congregar, eles vinham para juntar e para falar. O que Deus fez com você essa semana? Ah, você não sabe, menino, Deus fez isso aqui comigo essa semana. E você? Ah, Deus fez isso, menino, eu preciso te contar uma benção. Eu estava orando, quando eu olhei, algo extraordinário aconteceu. Eu acredito que as reuniões da igreja primitiva eram assim. Ninguém chegava e falava assim: rapaz, tá a luta aí fora, hein? Perseguição está forte. Nós estamos tudo perdido. Só Jesus para ter misericórdia. Meu Deus. Crente quando junta, irmão. Crente quando junta não é ajuntamento. Crente quando junta é aliança. Crente quando junta é explosão de glória. Crente quando junta é para contar testemunho, para edificar, para levantar e para falar assim: se Deus fez com ele, vai fazer comigo. É assim que eu vejo as coisas. É assim que eu enxergo como a nossa mente tem que ser. A forma como você tem pensado. Se você tem visto só problema, tem algo de errado com você. Você está falando aqui, vamos pegar esse caminho. Esse caminho aí eu não sei não, hein, velho. Vai que tem um crocodilo, abre, fecha, come todo mundo. Tem gente que é assim, sim ou não? Você vai falar, você já falou, não fala não, que vai dar ruim. Vai agorar, né? Assim ele fala. Precisa de ajuda. Você precisa de um psicólogo. Você precisa de um terapeuta, mas você precisa mais da palavra. Você precisa buscar ajuda para a sua alma, mas você precisa orar mais, buscar mais, clamar mais, dedicar mais. Porque é isso que cura. É isso que transforma. Não é o quanto a gente conhece, gente, é o quanto a gente aplica aquilo que a gente sabe em nós. Não adianta só ler muito, tem que praticar, tem que aplicar, tem que viver. Esses dias eu fui levar minha filha no dentista, aí na volta eu tive que pegar Uber. Nem sei o que aconteceu com o carro, minha esposa estava para um lado, eu estava para o outro, sei lá o que aconteceu. Eu só sei que eu tive que pegar Uber. Aí entrou eu e ela dentro do carro, um carrinho legal, desse tamanho, elétrico. Eu falei, rapaz, que negócio, explica para mim como é que funciona. Aí eu comecei, o que é isso? Isso aqui é tal. Ele falava, e isso aqui é tal. Ele falava, isso aqui. Aí ele começou, mas está difícil. Eu falei, né? Aí eu olhei para minha filha ali e tal. E ele falando, né? E eu dei corda, gente. Eu dei corda. Aí chegou uma hora assim, senhor, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ele não era daqui de Jundiaí. Falei assim, mas tenha fé em Deus. Eu sou um homem que acredita muito em Deus, viu? Eu acredito que Deus faz milagre. Tenha fé em Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Ele, amém, é verdade, glória a Deus. Eu falei, aleluia. 007 disfarçado. Cheguei e falei assim, amém, irmão? Ele, amém, amém. Falei, então creia, rapaz, creia no milagre, Deus vai fazer uma obra aí na sua vida, amém? Ele, amém. Então, Deus te abençoe, vai em paz. Aí cheguei para ela, ela subiu assim, filha, você viu como é que a gente fala de Jesus para os outros? Não é assim, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Tem uns que dá vontade de fazer, né? Mas não é o caso. Você vai falando no caminho, vai conversando, vai explicando, vai mostrando. Aí o cara fala, é verdade. Ela falou, você falou de Jesus para ele? Eu falei. E quando foi que não percebi? Eu falei, está vendo? É assim que a gente faz. A pessoa nem percebe, ela já recebeu a palavra da vitória. Você não viu aquela hora que eu falei, eu creio em Deus. É verdade. Eu falei, então, é assim que você faz. Não requer muito conhecimento, requer mais
atitude, para a gente poder influenciar essa geração que está aí. Se a sua mente só tem pensamentos em que você deseja evitar problemas, e você é escapista, você precisa de ajuda. Porque daqui a pouco nós vamos entender que o problema tem um propósito. Fala assim, eu amo problema. Pode falar, tenha medo não. Deixa de... Ai, Jesus. Estou sentindo um cheiro de medo aqui, pastor, agora. Você pegou a visão. Pegou? Vou dar uma chance para você, porque se você falar isso daí, eu creio que Deus vai mudar a sua história. Fala assim, eu amo problema. Aleluia. Quem falou mais alto vai ganhar 10 vezes mais bênção, amém? Você sabe por quê? Porque cada problema que Deus coloca na nossa vida é uma oportunidade dele manifestar a glória dele na nossa história. Cada problema que aparece diante de nós é Deus ensinando a gente ao que não fazer mais e colocando diante de nós um novo e justo e vivo caminho. Se você foge do problema, você nunca vai aprender. Aí parece aqueles caras lá, eu não sei porquê, toda vez é sempre a mesma história. Já viu os irmãos falando isso? Eu falo, esse aí não está aprendendo, está caindo no mesmo problema. Está fugindo do problema, ele não está encarando o problema de frente, e talvez você não encare o problema de frente, porque te abandonaram em um dia em que você mais precisava, e você não tem a coragem necessária para enfrentar o problema. Em nome de Jesus, essa manhã Deus vai te derramar coragem sobre a sua vida, você não vai fugir de mais nada não, tem que ter aquela conversa difícil, peça sabedoria a Deus e vai conversar. Deu mancada lá no trabalho, não fuja. As irmãs devem estar aí no banheiro, eu estou dando... Eu falei, não fuja, levantou assim, eu falei, opa. Tem que ter aquela conversa difícil lá no trabalho, não fuja, vai lá, peça sabedoria a Deus e fale a verdade. Conversa essa na minha época, que a gente que se converteu aqui, não era assim, gente. Deu mancada, assuma o negócio, vai ser demitido, louvado seja Deus. Deus vai abrir outra porta. Não é assim que a gente aprendeu ou não? Agora não, vamos dar jeitinho, peraí, não. Deixa eu dar um jeitinho aqui, vou dar uma acertadinha ali. Já deu o horário? Não, aleluia. A gente precisa entender que existem certas coisas em nós, na nossa história, que nos marcam, e quando nos marcam, nos impedem de avançar. A gente vai parar, essa manhã, vai deixar de ficar paralisado. Eu quero crer, em nome de Jesus, que Deus vai fazer você avançar todos os anos que você paralisou. Tudo aquilo que ficou parado na tua história, Deus vai glorificar o nome dEle na tua história e na tua vida, e você vai avançar. Se você perdeu 5 anos, Deus vai restituir 5 anos. Se você perdeu 10 anos, Deus vai restituir 10 anos. Se você perdeu 20 anos da tua vida, te prepara, Deus vai restituir 20 anos da tua história. Mas você precisa ter uma postura. Outra coisa que é importante a gente entender, que Mefibosete, ele precisava dessa mudança na sua mente, porque ele não tinha visto o propósito de Deus através da vida de Davi. Davi, ao chegar diante de Mefibosete, gerou 2 tipos de restituição. A primeira, ela está no verso de número 9, se você puder acompanhar, do capítulo 9, verso 9, fala assim, 10, perdão. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos. Primeira restituição que Deus vai fazer na sua história. Eu não sei quantas oportunidades você abandonou, você desperdiçou,
você largou fora. Eu não sei quantas vezes você não se preparou para uma entrevista bem feita. Eu não sei quantas vezes você não se preparou adequadamente para as oportunidades que o Senhor colocou. E você já chegou a falar assim: eu quero pedir perdão, porque eu perdi muita oportunidade de fazer a coisa certa na minha vida. Essa manhã Deus está marcando um encontro com você, e Ele está te declarando através dessa palavra. Quem quer profeticamente, levanta a mão, porque Ele vai restituir a tua vida. Ele vai colocar frutos. Tudo aquilo que cair na tua mão vai frutificar. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Meu Deus, estou destruindo tudo, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Segunda restituição, é uma restituição, ela é espiritual. Quando a palavra fala assim, ó, lá no verso 10, e ele fala: depois de recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. A segunda restituição que Jesus vai fazer para nós é espiritual. Eu não sei quem lançou palavras, eu não sei aonde você se frustrou espiritualmente, eu não sei se tentaram matar seu ministério, eu não sei de absolutamente nada, mas o pão da vida está aqui essa manhã, e o pão da vida, que é o nosso vivo caminho, o Senhor Jesus, Ele vai derramar uma nova porção sobre a tua vida. Teu ministério vai prosperar, sua vida espiritual vai prosperar. Você que não tinha mais força para orar, Deus vai renovar você hoje de manhã. Você que não tinha mais força para buscar a Deus, para jejuar, Deus vai renovar você hoje de manhã. Você que não tinha mais força para ler a palavra, Deus vai renovar você hoje de manhã. Mas você precisa estar com o coração aberto. Tem gente que pode estar pensando assim: mas eu não preciso, eu já sou agraciado, eu já sou abençoado. Eu quero trazer uma palavra para você, ó, que veio agora aqui, ó. José, quando Deus o chama, o Egito estava vivendo um tempo de prosperidade, querido. O Egito estava tudo top. Quando o faraó tem o sonho das vacas magras engolindo as vacas gordas, significava que um tempo de escassez ia chegar. Não conte com o dinheiro que está no seu banco, na sua conta. Se você se apoiar no dinheiro, no dia que ele for embora, você morre. Porque a tua esperança não está em Deus, a tua esperança está nas coisas. E Deus não te chamou para ter esperança nas coisas, Deus te chamou para ter esperança nele. Deus chamou essa geração para investir no reino, sabe para quê? Para a gente ganhar alma para Jesus, para a gente poder ajudar a viúva, para a gente poder ajudar o pobre, para a gente poder estender a mão para o necessitado. É para isso que Deus nos abençoa, queridos. É para isso que Deus prospera a gente. É dízimo e oferta mesmo, mas é ajudar com o pão, é ajudar com a estender das mãos. É para a gente ser próspero não para nós, mas para a gente manifestar no reino. Quando estão entendendo isso? Essa manifestação espiritual, ela é necessária. Porque deixa eu falar uma coisa, nós não estamos mais, a média aqui, tirando, minha menina tem 10 anos, a maioria aqui já, vocês já passaram o cabo da boa esperança, a maioria. E aqueles que não passaram vão passar, viu? Porque chega para todo mundo. Estamos chegando, nós estamos chegando. Queria falar uma coisa para vocês. Nós precisamos mudar a forma como a gente enxerga a questão aí fora, gente. Olha aqui para mim. Presta atenção no que eu vou te dizer. A luta aí fora, espiritualmente, está 10, 20, 30 vezes mais fortes do que quando era na nossa juventude. Na nossa juventude era velada a coisa. Na nossa juventude era escondido.
Hoje é ligar a televisão. Hoje é você acessar um canal do YouTube. Está tudo descarado. Não tem mais como você falar assim: nossa, será que é de Deus? Não é. O camarada chega. Esse dia eu estava vendo lá. Eu falo: meu Deus, me cobre com o sangue do Cordeiro. Deixa eu passar esse negócio aqui. Porque é tanta besteira que você ouve. Gente que se diz pregando o Evangelho. Gente que se diz pastor. Gente que se diz anunciador de boas novas. E só é filhote de Mamon. Fala que se você não tiver um Cadillac na porta da tua casa, Deus não está com você. Da onde ele tirou isso? E a gente dá voz para esse tipo de gente. Ah, porque vem para cá que eu vou te mostrar o segredo gospel. Ah, vá ver se eu estou na esquina lá do céu, querido. Sabe qual é o segredo? É você se debruçar na palavra. É você ler. É você deixar Jesus entrar, transformar o seu ser, transformar o seu coração. Quantos estão entendendo isso? Cuidado com lobo em pele de ovelha. Você tem uma igreja que preza pela palavra revelada, pela palavra de graça, pela palavra de amor, pela palavra de misericórdia, pela palavra de bênção. Alimente-se da palavra. Ah, eu vou assistir aqui o culto da Ágape no domingo à noite, eu vou assistir o culto do Xaramanaia de Jesus. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Daqui você conhece, você vem, e você sabe, você encontra e olha no olho dos pastores que tem aqui, esses caras que estão na internet, você não conhece a vida deles. Você não conhece a vida desses caras? Aqui você cruza com a gente aqui, ó. Aqui você passa, bom dia, bom dia, paz. Ô pastor, posso falar? Pode, fala aí com nós. Eu sou moderno, entendeu? Tem que falar a língua da meninada de vez em quando. Vem cá conversar, vamos lá. Tem atendimento aqui, você pode marcar. Lá já eu gerando matéria-prima. Aleluia. Segunda-feira, estou vendo uns vultos lá em casa, pastor. Os poltergeist estão voando solto lá em casa. Vem segunda-feira aqui, pastor Alexandre, pastora Fabiola está aqui, Jesus Cristo, Nazaré. Está lá, sofrendo, os xícaras voando. Que isso? A igreja está aberta todos os dias, amado. Você não pode reclamar. Ah, ninguém me atende. Vem aqui, liga aí na secretaria para você ver. Pastor Damásio está falando, coitado. Cadê o Damásio? Ali, aleluia. Está falando. Rapaz do céu, eu estou atendendo, hein? Falei, vai atender mais, você vai ver. Deus vai botar mais gente aí. Ele não sabia que eu ia pregar hoje. Gente, sai fora desses negócios, esses sei lá o quê. Chega, tem aprisco aqui, ó. Tem grama verde para você poder se alimentar. Palavra que cura, palavra que transforma, palavra que abençoa. Palavra que traz você para o centro. Traz você para o lugar aonde você tem que estar. Aos pés da cruz, amado. E para terminar, nós precisamos entender que, já que sabemos e a nossa visão foi clarificada hoje, de que nós somos o povo de Deus. Foi clarificado também para nós, de que nós precisamos ter uma vida abençoada, mudar a forma como a gente vê, e que Deus vai gerar restituições em nós. Agora está na hora de uma decisão. A decisão de você continuar vivendo da mesma forma que viveu até hoje, ou de você ser transformado pelo poder e pela graça de Deus. Essa decisão não é minha, essa decisão é sua.